para médico das empresas, que alguns de vocês já estão familiarizados, porque eu já apresentei em algumas reuniões gerais, mas eu fiz uma atualização justamente para poder ficar enquadrado dentro do universo e fazer mais sentido. Eu vou compartilhar minha tela, então, para poder explicar primeiro o conceito do que é o universo no Conte. Bom, esse nome, Universo no Conte, ele surgiu até inspirado em falas de clientes nossos. Então, a gente recebeu alguns depoimentos, né, e fala tanto de clientes, de pessoas que estavam querendo comprar o Nuconte, quanto de clientes que já estavam na nossa, que fazia parte da nossa base já há algum tempo, de eles falando, explicando quanto que o Nuconte não é só uma plataforma, que dentro, né, do Nuconte você tem acesso a uma gama de informação, a um universo de coisas, e que o quanto isso esses clientes valorizavam. Concomitante a isso, né, a gente também estava em conversa com o pessoal do domínio, isso há alguns meses atrás, onde eles estavam muito interessados na plataforma, mas sobretudo na metodologia, e o quanto que eles falaram que os clientes da domínio queriam queriam da domínio essa mesma ajuda que o Nuconte dava, através dessa metodologia da contabilidade consultiva, né? Então, eles vieram muito interessados na universidade Nuconte, já que lá a gente tem o contador vendedor, o contador gestor, então eles queriam saber o que era isso. Por conta disso, a gente desenvolveu, né, melhor esse conceito do que é o universo Nuconte, né, essa coisa que as pessoas falam que é muito mais do que uma plataforma, e a gente elencou isso em 4 principais pontos. Sendo que o primeiro é o nosso método exclusivo, que é o método da contabilidade consultiva, que é algo, né, que é oferecido para os contadores por meio de todo esse serviço, né, que nós oferecemos através das reuniões do CS, também de vários conteúdos, materiais que a gente oferece para os nossos clientes, para os contadores, que explica a metodologia da contabilidade consultiva. Então, esse método nada mais é do que a evidenciação ali desses 6 pilares da contabilidade consultiva, que faz parte, né, dessa nossa metodologia que a gente entrega para os contadores, que vai desde ali do protagonismo até a parte da tecnologia acessível, né, lembrando ali daquele hexágono ali dos 6 pilares da contabilidade consultiva. Eu vou falar mais disso na hora que eu estiver compartilhando o mapa mental lá no Miro. O outro aspecto é a educação. O que entra dentro da educação? Entra a universidade Nuconte e entra os workshops do CX. Né? Lembrando que o CX não é só os workshops, né? Ele cuida de toda a experiência do nosso cliente. Então, dentro do CX, a gente tem um diagnóstico que é oferecido para o contador, e isso faz parte do método, né, onde a gente vai entender ali em qual etapa que ele está, se ele, né, o quão maduro está o escritório dele, mas o CX também oferece, né, e é uma alça muito forte, né, esses workshops que são diários, né, como vocês já estão acostumados a ver aí na agenda. Através da educação, né, a gente ajuda o contador justamente a caminhar mais suave nessa jornada de transformação de mal necessário para médico das empresas. O outro aspecto é a comunidade, e aqui a gente divide a comunidade na comunidade CSC e na comunidade Nuconte, cada uma delas tem o seu papel em cada etapa da jornada, e eu vou falar disso também. E, por último, a gente tem a transformação, que é justamente essa caminhada, né, que também é traduzida, né, na forma
né, assim, então, como que eu colocaria a transformação? Na verdade, né, embora elas estão orbitando aí o NuConte, dentro da transformação, a gente também consegue colocar todos esses elementos, o método, a educação e a comunidade, porque a transformação nada mais é do que esse caminhar que o cliente vai ter de mal necessário até o médico das empresas, e nós, como instituição, a gente vai oferecer para eles todos os recursos necessários, né, desde treinamentos, desde reuniões individuais, desde reuniões coletivas, que faz parte também, né, do processo do CX, processo do CS, onde ele vai entender, né, as etapas que ele precisa percorrer para se tornar um contador consultor de sucesso. Como no Conte, ele oferece para o contador essa transformação, né, de sair dessa condição de mal necessário e caminhar rumo à condição de médico das empresas, é nessa parte que eu quero focar aqui hoje. O tema, né, da nossa reunião de hoje, originalmente era as rotinas de um escritório contábil, né, que era o treinamento que o CS encomendou comigo. Só que eu já tinha marcado com o time de vendas e marketing na semana passada, porém, como eu estava passando mal por conta da vacina, eu não consegui fazer esse treinamento. Então, na medida do possível, eu vou mesclar uma coisa com a outra, né, mas a ênfase maior hoje vai ser, de fato, nesse elemento transformação. E vocês vão ver como que esses três outros, né, o método, a educação, a comunidade e, além disso, a plataforma, elas estão inseridas em cada uma das etapas dessa jornada de transformação de mal necessário para médico das empresas, tá? Então, vamos entrar dentro dessa transformação e diluir isso daí e aprofundar nessa caminhada. E é muito importante, gente, que vocês entendam como que o NuConte ajuda o contador em cada etapa desse processo. Então, a gente vai ter esses recursos, né, que são oferecidos para o contador de acordo com cada dor que ele estiver apresentando nesse caminhar, beleza? Bom, então deixa a gente entrar para o mapa. Como eu disse, alguns de vocês já devem conhecer, porque eu já apresentei ele em reuniões, né? Já fiz alguns treinamentos com vocês a respeito disso. No entanto, eu fiz uma atualização. Confesso para vocês que eu não terminei de fazer essa atualização, né? Mas enquanto eu estiver aqui falando, explicando para vocês, a minha intenção já é fazer essas mudanças, né? Para a gente poder adequar, né, esse caminho da transformação e vocês entenderem como que esses recursos, o método, a educação, a plataforma e a comunidade entra dentro de cada uma dessas etapas. Bom, então, esse é o caminhar, né? O contador tem como, né, pontuar sair da condição de mal necessário e caminhar rumo ao ponto B, que é o médico das empresas. É uma trilha, né, na qual ele vai percorrendo, e a partir de cada ponto dessa trilha, ele vai apresentando dores, dificuldades, porque isso é diferente para cada etapa do processo. Não que é uma coisa extremamente linear, né? É claro que o que eu vou apresentar aqui para vocês, ele tem esse viés mais linear, né? Mas na prática, um contador que está lá no começo da jornada, ele pode e provavelmente vai estar apresentando em maior ou menor grau uma dor que já é mais lá para o fim da etapa. Então, assim, é normal que seja de fato uma coisa bem mais complexa, né? Do que o que eu vou apresentar aqui. Mas o que a gente vai tentar dar ênfase é assim, é onde a dor está mais latente. Não que ele não esteja sentindo as demais dores, mas onde ela é mais latente, onde normalmente está doendo mais, né? Ele está cheio de dor, mas naquele momento está doendo mais aonde? E é nesse ponto que a gente vai entrar mais aprofundadamente. Bom, então, deixa eu passar esse panorama para vocês, para a gente poder ir entrando ali nessas verticais, né? Então, vocês estão vendo que essa jornada, ela está dividida em 4 etapas, né? Dentro dessas 4 etapas, a gente vai ter a dor, a solução e todos os recursos que o NuConte oferece para poder ajudar esse cliente nessa solução da dor, né?
A primeira etapa é a conscientização do problema. Nessa etapa, o cliente ainda não, o contador ainda não necessariamente está pronto, está apto para poder comprar e utilizar a plataforma no Conte, todos os recursos que a gente oferece. Ele ainda está no processo de aprendizagem, no sentido de que ele reconhece que existe uma dor, né? Tanto é que aqui é uma etapa de conscientização, né? E por isso, nessa etapa, a gente tem dores que são mais intangíveis, no sentido, assim, de que ele entende que ele está passando por um processo onde ele está perdendo o cliente, onde ele está vendo que os clientes dele estão indo para um concorrente mais barato, onde ele está percebendo que algo precisa ser feito. Ele não sabe ainda o que é. Ele ainda não tem essa consciência, né, do que ele precisa fazer de fato, quais as etapas, né, que ele vai precisar percorrer, mas ele sabe que alguma coisa precisa ser feita. Então, nessa etapa, é uma etapa que a gente realmente entra com os aspectos de ensinar para ele que, olha, existe um caminho, né? Então, a gente vai dar direcionamento. Qual que vai ser o direcionamento que ofereceremos para esse cliente, para esse futuro cliente, para que ele entenda que, para essa dor dele, de desvalorização profissional, existe um caminho que a gente pode ajudá-lo a percorrer. Uma vez que ele entende, né, que existe um caminho e que isso começa de uma mudança de postura, de uma mudança no que tange a entender que algo precisa ser feito, né, a gente começa a jornada que vocês conhecem muito bem, que é dada através desses 3 grandes grupos, né? Que é o contador vendedor, o contador gestor e o contador consultor, né? Então, quer dizer, quando o cliente ele está mais no começo do processo, a dor que ele tem mais latente está muito mais relacionada a vendas. E não é coincidência que a nossa persona, Paulo e Fernando, são personas que têm dores mais relacionadas a isso, né? Eles estão normalmente no começo. Eles acabaram de abrir um escritório, ou se tem escritório há mais tempo, eles estão ainda com poucos clientes, eles ainda estão sentindo muito forte essa dor de querer vender, sabe? Então, assim, cara, eu preciso aumentar a minha carteira. É claro que ele quer, gente, manter um relacionamento melhor com os clientes atuais, só que ele quer crescer, né? Então, ele tem ali, o Fernando, por exemplo, né, que tem até 10 clientes. Pô, ele não vai, assim, deixar de se preocupar com vendas para poder se preocupar com o relacionamento atual que ele tem com os clientes dele. A preocupação dele é aumentar faturamento, ele quer ter mais clientes, né, para poder ter ali um conforto financeiro, né, um faturamento que seja compatível ali para poder, né, pagar as contas dele, e aí sim, depois ele vai pensar em como manter um relacionamento melhor com esses clientes que ele foi adquirindo aí ao longo dessa trajetória. Encontrei isso na internet sobre como manter um relacionamento melhor com esse cliente. A Siri é muito doida, velho. Mas, enfim, depois, né, desse momento onde ele já conseguiu achar a veia de vendas dele, ele tem ali, ele já começa a ter uma carteira que indica, né, ele entende ali qual que é o caminho que ele consegue percorrer para conseguir mais vendas, conseguir mais contratos, né? E aí ele começa a crescer o escritório. Está crescendo o escritório e tal. E a gente vai agora para uma outra persona, né? Então a gente sai dessa situação de Fernando e Paulo, né? E a gente vai para uma persona também que é bastante conhecida, que é a Renata. A Renata, ela já foi um Fernando, né? Ela já foi um Paulo ali atrás, e agora ela está numa situação em que ela conseguiu uma carteira legal de clientes, está ali com uns 40, 50, 60 clientes, está ótimo, né? Então, está com uma carteira legal.
já tem funcionário, só que assim, cara, ela tá liderando uma equipe pela primeira vez na vida. Ela tá começando a perceber que ela sozinha não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Ela não dá conta de ficar corrigindo o trabalho de funcionário, porque isso era algo que, quando ela estava lá no começo, ela ficava muito do lado, né? Lado a lado do funcionário. Então, ela conseguia ali educar, conseguia fazer com que o funcionário reproduzisse as coisas muito do jeitinho que ela aprendeu a fazer. Então, né, ela tenta reproduzir ali, através dos funcionários, esse trabalho que ela já fazia e faz dos funcionários serem, né, como se fossem cópias dela. Só que na medida em que vai entrando o cliente, ela perde essa referência, né, no sentido de que as coisas começam a ficar mais apertadas. Seja para os funcionários, seja para essa liderança, essa gestão dela, porque assim, ela começa a ficar meio confusa. Poxa, será que eu vou dar mais atenção internamente aqui para o escritório? Porque na medida em que começa a entrar mais clientes, mais problemas também começam a entrar dentro do escritório. Cada cliente tem uma história, tem um universo lá dentro desse cliente, e o funcionário, ele começa a fazer cagada, começa a errar, porque estava acostumado ali com uma carteira menor, de repente, joga um tanto de cliente em cima dele, e o funcionário começa a errar, véio, e é normal, né? Só que ela já não está mais tão próxima para estar ali educando, corrigindo esses problemas. Então, ela começa a perceber que essa equipe que ela criou é uma equipe extremamente dependente dela. Porque ela educou eles de tal maneira que todo problema que existia, ela ia lá e resolvia. Toda, né, grande questão que aparecia no escritório, ela estava com, de fato, ela estava ali, mão na massa, né, para poder ajudar a resolver. Então, a equipe sabia que, se houvesse uma dúvida, era só recorrer lá na Renata, que ela tirava essa dúvida. Se aparecia um problema, era só ir atrás da Renata, que a Renata resolvia o problema. Só que agora não. Agora a Renata, ela está se dividindo, né, entre cuidar internamente desses processos do escritório, que até então era algo que estava muito organizado na cabeça dela, mas agora a coisa está começando a desandar, entre liderar essa equipe, porque, poxa, começa a aparecer alguns problemas, né? O funcionário começa a errar, o funcionário começa né, apresentar ali alguma fadiga do trabalho, porque está trabalhando, né, mais excessivamente, né? Então começa a ter algum problema, um desengajamento, né? Os processos começam a ficar meio zoados. Ela não está mais tão presente porque ela tem que se dedicar à carteira de clientes dela, que está crescendo, e os clientes demandam muito, porque ela educou esses clientes a ligarem para ela, né? Então, aqueles primeiros clientes que ela conquistou e que ficava conversando diretamente com ela, essa transição, né, de passar dela para o funcionário, de fato, ela não aconteceu de forma tão boa, fluida, assim, né? Então, ela ainda fica como babá de cliente, digamos assim, né? Mesmo que ela tenha ali 3, 4 funcionários, esses clientes originais, os primeiros, aqueles que começaram lá juntinho com ela, eles só querem conversar com ela. Não adianta tentar passar para funcionário, porque eles querem conversar com ela, né? Criar esse relacionamento com ela. Então, ela começa a ficar dividida. Pô, eu dou atenção para onde? Né? Então, a Renata, ela tem essa dor muito forte, que é a da gestão do escritório, e conseguir equilibrar esses pratos entre organizar processos, dar atenção para os clientes, educar a equipe dela a ser mais independente e também tomar decisões quando ela não estiver presente, né, tão presente assim mais. Então, ela está meio, né, as coisas, elas estão meio fora de controle, né, dentro do escritório. Ela percebe que o escritório até então foi do tamanho dela, e agora ela não está dando conta, né, de tomar conta daquilo tudo sozinha. Então, ela vai precisar tomar algumas decisões importantes nesse caminho, né. Nesse interim, é onde acontece onde se começa a ter muito evidente um problema que vocês todos estão acostumados quando atendem cliente, que é o contábil atrasado. Porque o processo começa a desandar, o funcionário começa a não dar conta daquele trabalho, e os problemas ficam mais
latentes, ficam mais frequentes, então alguma coisa, algum prato tem que cair. E normalmente o prato que cai é o do contábil, porque o contábil, se você faz um mutirão lá no final do mês, no final do ano, ou, né, assim, igual, por exemplo, agora a gente tem que entregar a ECD. Então, você vai ver um batalhão de gente agora trabalhando para poder colocar o contábil de 2020 em dia. A gente está em quase setembro, né, quase chegando em setembro. E a galera está preocupada com fechar o contábil de 2020. Né, parece absurdo, né? Nossa, que isso, como que pode, né? Mas foi isso que aconteceu. Começou a entrar cliente demais, a Renata, que era, né, a que tomava conta de tudo, não está dando conta mais, e os funcionários precisam deixar algum prato cair, né? E se opta pelo contábil. Por quê? Não tem como deixar a peteca do financeiro, do fiscal cair, porque tem que entregar as guias e entregar as obrigações acessórias. Não pode deixar o DP cair, porque tem que entregar a folha todo mês. Contábil tem que entregar alguma coisa todo mês? Não, né? Contábil é a área onde você tem só as entregas anuais. Então, vamos deixar cair essa peteca. Então, esse normalmente o prato que cai. Aí a Renata fica ali com aquele contábil todo zoado, né? E a equipe dela vai fazendo na medida que dá. Então, tem aqueles clientes que não podem deixar o contábil atrasar, que é o caso ela tenha, né, algum cliente assim, que é de lucro real, algum cliente que pede um balanço, um balancete todo mês, porque tem cliente que pede mesmo, ou para poder entregar para um banco, ou para poder participar de uma licitação. Então, tem aquele grupinho de clientes que, olha, esses daqui vocês têm que fazer. Agora, na prática, o que esse pessoal do contábil está fazendo, né? Se não está botando, porque tem lá um grupo, tem lá 50, 60 clientes. Tem esses 4 aqui que vocês têm que pôr em dia, gente, não tem jeito. Né? Então, esses daí vai fazendo. E o que o contábil vai fazendo enquanto isso? Cara, um tanto de coisa, eles acabam fazendo um tanto de coisa. Então, né, então, assim, tem departamento contábil que ajuda o fiscal a entregar as obrigações acessórias do mês. Então, começa a fazer outra coisa que era do fiscal, joga para o contábil. O contábil agora faz DCTF, né? O contábil agora ajuda a entregar o SPED de contribuições, né? Que são outras obrigações que é do fiscal, mas que são mensais. Então, o contábil está fazendo isso, ou o contábil está tirando o atraso de empresa lá de 2019, então está lá focado em 2019, né? Porque, cara, a peteca caiu, eles ficaram tempos sem mexer nessa escrituração. Então, o negócio está sempre assim, o contábil está sempre correndo atrás do rabo, né? Porque lá no passado foi o prato que foi caído, né? Então, ou ela priorizou a contratação de pessoas do fiscal e do DP, porque ela viu que, cara, com essa equipe aqui eu vou precisar aumentar, né, uma pessoa para dar conta, e o contábil foi sempre ficando por último. Então, é muito comum, nessa etapa da Renata, a gente ter, vamos supor, 4 funcionários, né? Nenhum é do contábil. Aí, vamos lá, contratou 6 funcionários. Aí a gente tem 5 das áreas DP e fiscal e 1 do contábil. Então, só tem um funcionário para dar conta de 60 empresas. Ele não dá conta, né? E aí vai ficar sempre atrasado. Então, ela fica sempre nessa disputa, né? O que eu faço, né? Assim, para onde eu olho, né? Para onde eu vou dar o maior foco. Mas ela também percebe, né? Assim, ela chega num ponto que ela percebe, cara, se esse contábil aqui continuar atrasado, vai ficar atrasado para sempre, né? Só que quando ela vai conseguindo mais clientes e conseguindo ter um faturamento legal, pô, aí sim, ela começa a dar atenção para o contábil. Aí, dos 6 funcionários, ela vai aumentando para 7, para 8, e dessa vez ela está contratando gente do contábil mesmo, né? Para poder dar conta ali desse serviço que ficou atrasado por tantos e tantos e tantos meses, né? E aí, beleza, ela vai chegar na etapa do contador consultor, que é a última etapa dessa nossa jornada de transformação, onde ela tem uma equipe que já está
organizada o suficiente para poder dar conta desses processos. Então, aqui, ela já está ali preocupadíssima, né, com ter uma padronização desses processos, com não deixar nenhum prato cair no que tange esses processos, né, tá com uma equipe legal, ela tem, né, ela já fez esse trabalho de liderança, né, onde ela consegue realmente trabalhar junto à equipe dela no que tange a essa organização de processos e também desempenhar esse papel gerencial perante a equipe, de gestão de pessoas, né? E aí, quando as coisas no escritório, elas dão uma respirada, né? Aí que ela começa a pensar na parte de relacionamento com os clientes. Porque nesse momento, onde ela conseguiu organizar a casa, né? Como é que a gente, é nessa transição que a gente perde muito cliente, que o churn aqui ele é muito alto, porque deixa eu só olhar os horários aqui, porque o contador, ele fala assim, eu nunca vou conseguir entregar uma contabilidade consultiva se eu não organizar minha casa, porque esse contato está atrasado, meus clientes estão me ligando e enchendo o saco, brigando, está tendo um tanto de erro aí no feijão com arroz, no básico. Como é que eu vou entregar um diferencial se as coisas aqui estão tão desorganizadas, a minha equipe não está pronta, o meu cliente não está, né, ainda adequado, alinhado com o nosso processo. Então, deixa eu organizar aqui primeiro e depois a gente conversa. Só que, por muito tempo, no Conte, ele trabalhou dentro dessa caixa aqui, do contador consultor. A gente tinha recursos que eram oferecidos nessa etapa do processo. Mas não é isso que o NuConte é hoje mais. Nem como universo, né, com aqueles outros recursos, e nem como plataforma, né? Porque a plataforma NuConte, ela começa nessa etapa aqui. Então, é isso que vocês, né, equipe de vendas, equipe de marketing, equipe de CX, equipe de CS, vocês precisam entender é que o NuConte, ele não está só aqui. O NuConte, ele está aqui. Né? Na verdade, o NuConte está em tudo, mas aqui não necessariamente a plataforma está, né? Então, o NuConte está em todas essas jornadas. A plataforma NuConte, ela se inicia através dessa dor aqui, na parte de vendas, né? Eu vou mostrar quais são os recursos que nós temos na parte de vendas, no que tange a plataforma e aos demais recursos, né? Aos demais itens ali do universo. Então, qual a educação, né, que vocês precisam reproduzir para o cliente que está querendo comprar o NuConte, para o cliente que está usando o NuConte, para o cliente que está ali, né, cogitando, né, conhecendo o NuConte pela primeira vez? É quebrar esse paradigma de achar que o NuConte está só nessa etapa aí, nessa transição, né, de onde você tem a casa organizada e aí sim eu consigo fazer uma contabilidade consultiva. Não, porque você vai organizar a sua casa fazendo contabilidade consultiva. Não existe isso de vou organizar primeiro e depois eu vou fazer. Não, não. Se você fazer a contabilidade consultiva desde o começo, naturalmente a sua equipe já vai ser preparada, os seus clientes já vão estar cientes, né, e conscientes de que existe uma prestação diferenciada de serviço que pode ser oferecida para eles, e eles vão dar valor para essa informação, né? Então, o que vocês têm que fazer é antecipar, né, pegar essa reguinha do NuConte, levar ela lá para trás e falar, ó, é aqui que a gente começa. É aqui que você tem que entender que a nossa jornada começa. Porque se você achar que vai ser só quando você organizar a sua casa, esse dia nunca vai chegar. Deixa eu te falar, ele não chega. Ele não chega. Porque essa equipe, ela pode ter se organizado
ela pode estar com uma gestão né, mais profissionalizada, né, porque a Renata ali se preocupou em ser uma líder, né, então ela vai ali procurar cursos de gestão, né, coisas relacionadas à liderança, e ela, né, assim, ela já é mais uma gestora, mais uma empreendedora contábil, né, ela é menos contadora ali, que fica fazendo ali o batidão do escritório, e ela já é mais uma empreendedora, ok? Só que se essa equipe não foi alinhada com o processo e com a jornada da contabilidade consultiva, quando ela for implantar isso para uma equipe que já existe, já está alinhada a um processo, a uma carteira que sempre recebeu aquele feijão com arroz dela, vai ter ruptura do mesmo jeito. Ela vai ter que reeducar a equipe dela, ela vai ter que reengajar os clientes dela, ela vai ter que refazer, talvez, o processo de vendas, porque ela percebe que em um determinado momento ela olha assim, não tem nenhum cliente meu que eu possa oferecer a contabilidade consultiva, então ela volta lá no comecinho, entendeu? Porque aí ela vai começar a preocupar em querer captar clientes que têm esse perfil mais voltado para a contabilidade consultiva. Então, quer dizer, ela caminhou até aqui sem a gente e ela acha que ela vai precisar da gente para vir para cá. Mas não é o que vai acontecer. O que vai acontecer? Ela vai voltar 3 casas e vai começar aqui. Então, ela vai ter que fazer tudo de novo, né? E é isso que tem que ficar entendido para o nosso cliente. Ele tem que fazer as etapas tintim por tintim, porque se você for fazer as entregas da contabilidade consultiva para uma equipe que não esteja engajada, alinhada, entendida de que é preciso fazer uma entrega de alta qualidade no que tange, né, a informações gerenciais, o que vai acontecer? Ela vai fazer. A Renata, né, que agora está virando um Carlos, né, que está com uma equipe maior, está com mais clientes na carteira e tudo, ela sozinha não dá conta. Então, tem que botar a equipe para fazer. Se a equipe não está alinhada com essa história, a equipe dela vai botar dificuldade até o fim dos dias, porque ela vai falar, não tem tempo. Né? A equipe vai falar, não tem tempo, para quê? Isso é inútil, isso o cliente não vai querer. Ela não sei o quê. Então, quer dizer, ela tem que fazer um processo de educação da equipe todo, de novo, como eu disse, né? Até chegar ao ponto também dela falar que, olha, eu também não tenho cliente para isso, então eu vou ter que agora focar em vendas de novo, né? Aí ela começa a entender que ela vai ter que começar a substituir os clientes pangaré que ela tem lá para uns clientes bons, né? Então, volta o cão arrependido lá para o começo do processo. Sendo assim, né, é fundamental que esse cliente, quando ele inicia as entregas da contabilidade consultiva, a gente precisa de ter um aliado dentro do escritório, porque a Renata sozinha, ela não consegue. Essa Renata que virou um Carlos, né, que são a maioria dos nossos clientes, são a maioria, tá, gente? A maioria dos nossos clientes é essa transição entre Carlos e Renata. Eles estão ali entre 80 e 100 e poucos clientes, tá? Então, eles vão entrar nesse conflito, porque eles sozinhos não vão dar conta, não vão ser eles que vão implantar a contabilidade consultiva no escritório sozinhos. Eles não dão conta. Se a equipe não pegar esse boi pelo chifre, vai dar ruim. Porque o DP, quem tem que entregar de todos os clientes? Tem que ser uma pessoa do DP. E o fiscal também tem que ser uma pessoa do fiscal, né? Como eu disse, ela consegue entregar? A Renata, Carlos ali consegue entregar? Consegue. Uma vez para 5 clientes. Depois, para poder manter essa consistência de entregas, tem que ser alguém da equipe, porque ela não vai ficar voltando na plataforma todo mês para poder introduzir os dados. Ela não vai ficar todos os meses colocando, inserindo, reinserindo esses dados para todos os clientes dela. Talvez ela assuma para si, não, eu vou fazer desses 5 aqui.
porque eles eu quero, né? Então, assim, é mais fácil eu fazer do que eu passar isso para minha equipe, porque até passar para minha equipe vai dar uma trabalheira danada. Ela vai fazer, mas vai fazer com 5 clientes, não com 60, não com 100, né? Então, precisa da equipe. Não tem jeito, não tem jeito, precisa da equipe. Quando a gente está aqui, a gente precisa da equipe, não tem como desconsiderar a presença e a participação da equipe no nosso processo. Bom dia, pessoal, beleza? Você passou dos cachorros? Não, ainda não. Não? Deixa eu falar, então. Nossa, percebe-se, né? Cachorro faminto. Bom, como é que vocês estão de horário, hein? Porque, assim, essa introdução, eu acho ela fundamental, né? E nós estamos só na introdução, eu nem entrei aqui ainda nos cardzinhos. Então, assim, eu sabia que isso ia acontecer, que em 1 hora eu não ia conseguir explicar. Eu precisaria dar continuidade a esse treinamento, viu? Se vocês não... Porque eu tinha uma reunião hoje, 9h30, mas eu consegui reagendar ela. Talvez eu possa dar continuidade aqui ao treinamento até o fim, porque já que está gravando, né? Talvez seja o caso da gente, de eu fazer esse treinamento até o fim, com quem puder ficar, e depois quem tem, né, quem tiver clientes nesses horários aí, depois assiste o restante da gravação. Pode ser assim? Beleza, então. Bom, continuando aqui nessa transição, né? Então, beleza, ela entendeu que ela precisa botar a equipe dela para poder fazer as entregas, ok, vai fazer as entregas, e para ela conseguir implantar com 100 clientes, ela precisa, né, de fato, de criar, estabelecer uma rotina de entrega, para que realmente ela consiga fazer, entregar esse diferencial para toda a carteira, e aí, na medida em que ela vai fazendo essas entregas de DP e de fiscal, ela começa a perceber uma coisa, que o cliente gosta, que o cliente aprova, que o cliente fala, poxa, que legal isso, tem mais, né? E nesse tem mais, é quando se percebe que só as entregas de DP e fiscal, para determinados tipos de cliente, não é suficiente, porque eles já passaram, né, dessa fase de pegar ali só a análise de faturamento, turnover, taxa de crescimento. Existe alguns clientes que vão demandar uma informação mais completa. E aí a gente vai para a trilha do contábil. Mas veem que para a gente conseguir atrair a atenção da equipe inteira e dos clientes todos, as entregas de DP e fiscal, elas se fazem muito importantes nessa primeira etapa, nessas primeiras entregas, porque o contábil, ele é mais complexo, seja para implantar, seja para entregar, seja para o cliente entender. Então, eu não posso ir ali no cliente, que é um cliente tipo B, tipo C, e entregar para ele um relatório hiper ultra completo de saúde contábil, sendo que ele ainda não está pronto, né? Então, quer dizer, a gente tem que começar com drogas mais leves, né? Para depois viciar o cliente em drogas mais pesadas, né? Então, a gente entrega para ele um fiscal e um DP bonitinho, todo mês, fresquinho. Ele vai achar isso bacana. E quando ele começar a pedir, não, mas eu queria uma análise assim, assado, eu queria saber quanto que eu tenho de caixa, assim, opa, peraí, porque isso já não é mais aqui, isso já é um contábil. E para isso, meu amigo, você tem que mandar esses documentos seu baú, porque esses documentos são tão ruins para dedar. Então, é um processo de educação, que esse contador vai fazer junto ao cliente no que tange a. Para eu te entregar uma informação mais completa, eu preciso que a sua documentação também seja completa. Você se adequa ao meu processo, né? Porque hoje você é todo zoado e a gente vai, então, trilhar um caminho onde ele vai sair de uma condição de cliente C e B para um cliente tipo A. Isso é um processo. Ele não pula da noite para o dia, de B para A, não. É um processo.
que ele vai começar a enviar a documentação em dia. Isso já é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem que parar de fazer algumas cagadas na empresa dele, né? Tipo, sonegar, tipo, enfim, pagar os trem da conta pessoa física dentro da pessoa jurídica, entre outras coisas. Fernanda, Sim? só uma dúvida. É porque eu tinha recebido do Matheus as personas atualizadas. Aham. E Paulo agora está com 35 até 60. E aí, no discurso, na hora que você estava falando da Renata, o Paulo também se encaixaria, né? Para esse início ali de estar com. Agora ele vai ter que ter mais funcionários, porque sozinho ele não vai dar conta. Porque é uma carteira até 60. Ou não? Eu não vi essa atualização das personas, não. Né? Eu não sei se Paulo está dentro desse perfil de até 60, né? Mas quando eu falo Paulo, entende que é aquele contador que está com 30 clientes, começando a ter os seus primeiros funcionários, e a Renata está nesse gap aí de 60 até uns 80, 100 clientes, mais ou menos, né? Então, assim, é porque realmente não existe uma ruptura tão clara, né? Como eu disse, as coisas não são lineares, então é muito comum a gente ter as interseções entre Paulo e Renata, entre Renata e Carlos, né? É comum, assim, ter essa faixa onde eles meio que se fundem e têm exatamente as mesmas dores. Existe isso, né? Então, o final do Paulo e o começo da Renata são a mesma pessoa, né? O final da Renata e o começo do Carlos são a mesma pessoa. Né? E aí as grandes diferenças se dá numa estrutura de escritório com 20 clientes, com 70 clientes e com 150 clientes. Sim, os pontos mesmo que diferem, os pontos mesmo que realmente diferem um grupo do outro são mais no meio, né? E não nessas transições, e não nessas interseções, né? Tá claro? Sim, beleza. Vamos lá. Então, quando ele começa a entender que algumas entregas são insuficientes para aquele determinado tipo de cliente, aí é que se vai ter, de fato, essa atenção para fazer entregas para o cliente tipo A, que são contábil. Aí faz sentido a gente percorrer todo o caminho com ele do contábil. Mas enquanto ele está ali, recém-chegado no Nuconte, eu preciso de agilidade, eu preciso de consistência. E é muito mais fácil eu ser consistente com DPI fiscal, que são poucas informações, mas que já geram um valor legal para toda a carteira, do que eu focar naqueles 3 clientes, 5 clientes que seja, que já extrairia muito mais valor ali das informações contábeis e que já estão ali nesse além, né? Então, o que eu queria, né, alinhar com todos vocês aqui hoje, sobretudo time de CS, é esse processo de se iniciar pelo DPI fiscal para que a gente consiga uma amplitude de entregas, né? Então, a gente vai horizontalizar as entregas, democratizar as entregas, lembra, né? Que nosso objetivo é democratizar a contabilidade consultiva, a gente não pode verticalizar, né? Porque senão a gente vai continuar sempre focando nas entregas para aqueles 5 clientes que já têm contábil em dia, que já são bons, não sei o quê. Então, a gente verticaliza, não. Primeiro a gente horizontaliza, e depois a gente verticaliza, né? Eu acho que tem até nome, aquele negócio em T lá, enfim, esqueci o nome disso, mas é tipo gestão em T, conhecimento em T, sei lá. Mas horizontaliza, né? Amplia para todo mundo e depois verticaliza, dando especialidades, né? Para cada uma das entregas. Então,
DP fiscal é horizontal, contábil é vertical. Ok? Tá entendido isso, gente? Essa informação é muito importante para vocês entenderem. Show? Depois que eles entregam, então, que eles entregam horizontalmente para todo mundo, e aí ele começa a ver que não, para esse aqui é diferente, para esse aqui é diferente, para esse aqui eu preciso entregar um DPI fiscal mais robusto. Não, para esse aqui é o financeiro, para esse aqui é o contábil. No começo ele não sabe, tá? O cliente, o nosso cliente, ele não sabe para quem ele vai entregar o quê, né? Depois que ele vai entender, porque depois de ele ter feito as primeiras entregas, é que ele vai entender qual que é a dor e a necessidade daquele cliente. Eu não tenho como descobrir isso logo no começo. Ele vai entendendo aos poucos. E aí ele vai verticalizando as entregas, né? Primeiro entrega tudo igual para todo mundo, depois a gente vai entregando as diferentes coisas para cada tipo de cliente, ok? Finalizando, assim, a nossa grande jornada, né? Quando ele entende qual que é a necessidade de cada cliente da carteira e consegue personalizar uma entrega para cada tipo de cliente, porra, aí ele virou o especialistão, velho. Aí ele já é o médico da empresa mesmo, porque ele faz entregas diferenciadas para cada perfil de cliente da carteira, entendendo as dores desse cliente e realmente fazendo entregas que resolvem as dores. No começo, pode ser que ele não faça isso, gente, tá? No começo, pode ser que ele entregue só por entregar, mas o fato dele estar entregando um diferencial, que é um relatório acompanhado das guias de DPI fiscal, cara, isso já é uma puta de uma entrega, entendeu? Ele não sabe ainda qual que é a repercussão que isso vai dar para o cliente dele, mas ele está entregando. E é isso que importa, porque em algum momento esse cliente vai responder ali aquele relatório. Ele vai botar, pô, gostei da entrega? Pô, tem uma dúvida? Aí sim, ele está gerando essa demanda, né? Até então, essa demanda ela nem sequer existia, porque o cliente dele muitas vezes nem sabia que o contador podia fazer entregas como essas. Mas a partir do momento que ele entrega para todo mundo e gera a demanda, né? A gente consegue, de fato, fazer, a partir daí, entregas específicas de acordo com cada uma das necessidades. Show? Então, eu fiz a contextualização mais generalista, né, de todas essas etapas, da conscientização até o contador consultor, que é a última etapa ali para se tornar o médico das empresas. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? E gostaria de comentar alguma coisa, fazer, né, enfim, trazer algum ponto? Não, né? Então, eu vou seguir. Deixa eu só olhar o horário, são 9h25 agora. Eu vou gastar mais uns 40 minutos, tá? Só para avisar vocês. Mas quem não puder, né, depois de 9h30, pode sair, que aí depois vocês recorrem a essa gravação. Mas olha, tem que assistir, tá? Tem que assistir essa gravação. Inclusive, hoje na reunião geral eu vou até falar para todas as pessoas no Conte assistirem essa gravação, porque, cara, isso aqui explica toda a essência do negócio no Conte, né? E o que a gente faz para o nosso cliente em cada etapa do processo. Vamos, então, agora, a gente horizontalizou, né? Eu mostrei para vocês o horizonte dessa transformação, agora a gente vai verticalizar, entrar dentro de cada um desses problemas, para vocês entenderem como que a plataforma e os outros recursos do universo entram aqui para solucionar. Começando, então, pela conscientização do problema. Vamos aqui dar um zoom, então. Qual que é a grande dor, né, desse cliente? Que está ali tendo um contato com o Nuconte pela primeira vez. Assim, o que motivou ele a procurar o Nuconte? O que motivou ele? É isso aqui, ó. A profissão desvalorizada, né? Então, a causa é o motivador, né? É o que motiva a dor, né? Ele tá, cara, tá ruim, né? Porque ele tá meio de saco cheio de ser contador,
porque o cliente não valoriza, porque está difícil conseguir cliente, porque ele faz ali uma proposta de honorário para um cliente de R$200, que já é, tipo assim, ridiculamente barato, mas tem um na esquina que está fazendo por 100, né? Então, cara, ele está nesse meio, ele está ali naquele ciclo vicioso ali, né? Onde a profissão é desvalorizada, onde existe esse leilão de preço, onde vence quem tiver o menor preço, e ele, cara, tá desmotivado, né? Então, a dor que ele tá sentindo muito latente é o baixo valor dos honorários, né? Ele não consegue botar preço no serviço dele, e ele vê que se ele bota um preço X, vai ter uma concorrência que vai colocar X dividido por 2, né? Então, ele está perdido ali nesse caminho, né? E aí, ele começa a entender, tipo assim, ele não sabe, tá? Não conhece o Nuconte, nunca ouviu falar, não sabe o que é contabilidade consultiva, ele só acha que ele alguma coisa precisa fazer, né? Então, assim, ele precisa mudar. Não, mas assim, eu vou continuar, né? O que eu posso fazer, né? Que tipo de coisa que eu tenho que fazer para poder mudar essa realidade? Aí, quando ele começa a procurar, né, assim, soluções para a dor dele, ele não escreve lá Nuconte, né? Ele, sei lá, ele vai lá, segue o Anderson Hernandes, né, que são influencers, segue o Pedro Neri, aí, sei lá, e aí em algum momento ele cai, né, de paraquedas uma palavra chamada contabilidade consultiva. E você, talvez seja isso, né? Não sei, talvez seja isso que eu quero. E quando ele, a partir da contabilidade consultiva, ele desemboca no Nuconte, o que a gente está aqui oferecendo para ele? A autovalorização e o protagonismo. Ah, gente, mas esse ponto aqui é um ponto danado, viu? E eu preciso que vocês prestem muita atenção nessas duas palavrinhas aqui. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Vamos sair do mercado contábil, vamos entrar pro emagrecimento, tá? Vamos supor, né, que eu tô ali, eu lá em 2019, tá? Eu tava pesando 100 quilos. Então, assim, cara, eu preciso emagrecer. Não dá para continuar desse jeito, né? Onde é que eu vou parar desse jeito? E eu comecei a pesquisar, né? Porque primeiro você começa a pesquisar método de emagrecimento, eu cogitei fazer até cirurgia bariátrica, ou então colocar balão gástrico, essas coisas. Então, sei lá, eu fui olhando, né? Eu não sei direito onde que está a solução para esse problema. Eu sei que eu preciso emagrecer, né? O que ele precisa fazer? Ele precisa... o contador, né, no caso aqui, né, voltando para o contador, ele precisa resolver esse problema de honorário e de concorrência. Ele precisa, né, conseguir achar uma maneira de aumentar o valor do serviço dele, né, de ser valorizado na profissão. E aí, a solução que a gente oferece para ele, como no Nuconte, é essas duas palavrinhas aí. Só que eu preciso acrescentar mais uma. Porque isso daqui, na verdade, a solução para o problema dele é a contabilidade consultiva. Ou seja, é como se fosse emagrecer, né? Assim, eu preciso emagrecer. Eu preciso de um método de emagrecimento, e aí eu vou achar ali a low carb. Eu olho para a low carb e falo, olha, pode ser que faça sentido para mim. Então, é isso que o cliente tem que perceber. Ele tem que olhar para o Nuconte e falar, olha, existe um método, existe algo que precisa, que eu posso fazer, né? E esse método é a contabilidade consultiva. Então, ele tem que reconhecer que existe um método, contabilidade consultiva, para emagrecer, ok? Só que não existe só o método. Ele precisa mudar. Ele precisa entender que existe etapas, que existe um processo, que não é da noite para o dia, é igual emagrecer. Eu achei low carb, meu problema está resolvido? Não, porque eu vou precisar fazer esse trem,
né? Então, o que eu preciso fazer na low carb? Cortar carboidrato. Eu estou disposta a? Eu preciso estar disposta a. Não tem como fugir disso aqui. Só que tem como a gente amenizar esse discurso. Por que eu preciso amenizar esse discurso? Porque se eu dou de cara com a low carb, e a low carb fala assim, que eu preciso fazer jejum de 24 horas, né? O método jejum intermitente. Vamos trocar de low carb para jejum intermitente, que ele é mais severo, né? Então, assim, eu vou lá e falo, eu achei o jejum intermitente emagrece, ok. Só que aí tá o seguinte, olha, você vai fazer protocolos de jejum intermitente comendo só uma vez por dia. O quê? Você tá doido? Eu não dou conta. Então, nessas etapas aqui, olha, né, o método no que tange a mudança comportamental, eu não posso falar com ele que ele tem que mudar tudo. Olha, você tem que renascer, né? Como uma fênix, você tem que, né, virar pó e das cinzas você vai renascer e virar uma fênix. Por que não, velho? Mudar é difícil pra caramba e eu não quero. O que? Você tá doido? Eu vou comer uma vez por dia? Eu tô acostumada a comer de 3 em 3 horas. Você tá falando que eu tenho que comer uma vez por dia? Mas o jejum intermitente, ele sabe disso, ele sabe que seu corpo precisa de uma adaptação, ele sabe que não adianta você começar a fazer jejum de 24 horas ou ficar 3 dias sem comer, né? Para quem acabou de começar a fazer dieta. Então, o negócio é suave. Começa com um jejum, protocolo, onde você pula uma refeição aí. Tá. Então é mais fácil, né? Então, começa a percorrer um caminho que é mais fácil, né? Entendi, né? E aí, o jejum começa assim, né? Você pula ou o café da manhã, né? Normalmente é o café da manhã, ou o jantar, né? O almoço é muito difícil pular. Então, você começa pulando o café ou o jantar. E aí, o protocolo mais suave, né? Você pula uma refeição. Depois de 2 semanas, né? Se você estiver se sentindo bem, aí você começa a pular talvez mais uma refeição. Então, você pula 2 dias, café e janta, né? E aí você almoça. Aí, no dia seguinte, você volta tudo normal. Você toma café, come almoço e come o jantar. Então, o intermitente é por isso, né? Que você faz jejum de 24 horas, 2 dias, sim, 3 dias, não. Né? E aí você volta para o protocolo comum. Para nós, é a mesma coisa, como contabilidade consultiva. Eu não posso falar para ele que ele tem que readequar, redimensionar, reconfigurar, remodelar e, como eu disse, morrer e nascer de novo, porque você vai ter que como se diz, apagar tudo que você fez até aqui para começar lá do começo. Eu falei, porra, velho, não, nem, né? Quero não. Para quem está começando, né, que é o caso do Paulo, do Fernando, que ele não tem ainda uma equipe, que ele ainda não tem trocentos clientes, né, se o discurso for mais rígido para ele, pode ser que ele aceite melhor. Mas um Carlos, uma Renata, assim, pô, mas assim, eu já caminhei tanto, você tá falando para eu voltar lá atrás e começar de novo? É isso que vai acontecer, tá? Assim, ó, falando baixinho, é isso que vai acontecer, mas vocês não vão falar, porque se falar, eles vão ficar, eles vão ficar desmotivados, né, a percorrer esse caminho. Então, assim, vocês sabem que é isso que vai acontecer, só que nós vamos suavizar isso nesse discurso, porque senão ele corre, ele vai embora, ele vai falar, não, 24 horas sem comer, socorro, não quero não. E vai para outro método que nem ia ser o mais eficaz para ele, velho. Então, assim, ó, nós vamos começar devagarzinho, sabe? E o que é começar devagarzinho para esse cliente? É começar a participar, não, então, sabe, cai para dentro. Você vai começar a participar de uns eventos com outros contadores. Você vai ter essa oportunidade de fazer um networking, conhecer contadores do Brasil todo, né? Você vai fazer algumas entregas aqui que em 5 minutinhos, meu filho, você faz, né? Então, você pode ir lá abrir
abrir a plataforma e mostrar, olha só, se você preencher 3 informações aqui do fiscal, você já começa a gerar um relatório para o seu cliente, que é um relatório que vai fazer diferença na vida dele, né? Então, isso já faz toda a diferença na forma que você presta seu serviço, né? Legal demais, né? Ah, não, mas o que acontece depois? Não, vamos focar aqui, né? No começo, para você entender que o caminho é simples. Não tem problema se eu me renunciar no discurso de chegar no momento em que ele vai ter que fazer jejum de 3 dias seguidos, né? Porque para ele hoje é inconcebível pensar isso. Quando eu comecei a fazer o jejum intermitente, eu jamais imaginaria que eu ia conseguir ficar 3 dias sem comer. Eu consegui ficar 5, né? No momento, no auge lá, mas depois de 9 meses. Depois de 9 meses fazendo jejum intermitente, eu fiquei 5 dias sem comer. De segunda-feira, né, de domingo, 8 horas da noite, até sexta-feira, 8 horas da noite. Né? Então, foi todo esse caminho aí de 9 meses para poder chegar nesse ponto, tá? Mas eu não preciso falar isso com a pessoa que está começando a fazer jejum intermitente agora, senão ela desanima. Eu não preciso falar com ele que ele vai ter que reeducar a equipe dele, que ele vai ter que fazer todo um caminho maluco ali, olha. Ele vai, sabe? Tipo assim, ele vai fazer. Mas não fala, não. Sabe? No que eu tô falando, não falar, gente, é renunciar de falar tão cedo, tá? Isso vai ser falado, mas não no discurso de vendas, porque senão eu vou chotar o cara, ao invés de fazer ele se engajar com o caminho, ele vai ficar, nossa, isso é muita coisa. Então, vamos focar aqui lá no inicinho da jornada. É isso que eu quero alinhar com vocês. Foquem no início da jornada. Então, dentro de autovalorização e protagonismo, né, que são 2 coisas que a gente fala, o tanto que esse cliente precisa fazer, você vai ter que, alguma coisa você vai ter que fazer, não tem como não fazer nada, né? Mas dentro desse protagonismo aqui, eu tenho 2 caminhos que são facinhos para ele, né? Que é participar de workshops e fazer entregas de DP e dentro disso aqui, né? Dentro de protagonismo, porque assim, uma coisa vai ter que fazer, né? Não dá para ele ficar ali, né, achando que não, é só esperar que as coisas vão vir. Realmente, aí já fica demais. Então, pessoal, você tem que fazer uma coisa, você tem. Então, vamos começar fazendo jejum 16/8, tá? Você começa participando dos workshops e você já consegue, olha, que com um cliente, velho, já entrega, já gera esse relatório, entrega para ele, vamos ver como é que vai ser, né? Então, fazer entregas de DPI fiscal para um cliente, pelo menos. Depois a gente pensa em subir a carteira dele, tá? A gente vai falar disso com ele, tá? Daqui a pouco. Vamos fazer um cliente, tá? Entrega lá, DPI fiscal, você vai ver, vai gerar um relatóriozinho, vão aqui, ó, que agora a gente já consegue criar esse caminho, né? Porque, de fato, você gasta 5 minutos para poder criar um cliente, preencher a informação de fiscal e entregar. Então, entre um e outro, vou até tirar isso aqui, ó. Vão entregar o fiscal. Pronto. DP entra depois. Quando a gente fala DP e fiscal, parece que os 2 sempre são juntos, mas não, a gente tem que priorizar alguém, né? Então, eu vou focar no fiscal, porque o fiscal são 3 informações: faturamento, impostos e entradas, acabou. E o gráfico, né, os dashes, os relatórios que eu entrego a partir desses 3 conjuntos de informação, já são muito bons já. Então, vamos começar por ele, tá? Depois a gente vai subindo a carteira e fazendo outras entregas e tudo mais. Tá certo? No que tange a autovalorização, né, esse é um discurso em que a gente resgata
né? É um discurso de resgate do papel do contador como orientador, consultivo para as empresas. Ajudar na tomada de decisão. Né? Ele tem que saber que isso daqui é para isso daqui. Então, uma coisa tem que ligar com a outra, né? Então, a gente tem aqui, portanto, essa pirâmide, né? Onde a gente tem a contabilidade consultiva como a solução, a primeira grande solução da alta concorrência e dos honorários baixos, né? E isso se desencadeia no nosso discurso de que você pode fazer alguma coisa e essa coisa que você vai fazer é o seu resgate, o resgate à essência da sua profissão, né? Resgate à essência, resgate do papel do contador, né? Como orientador consultivo para as empresas, resgate, né, a essência da tomada de decisão. Então, contabilidade consultiva, você faz alguma coisa, essa coisa nada mais é do que aquilo que você estudou para fazer, ok? Esse discurso está alinhado, entendeu? Só que, para você fazer isso, não é resetar e vamos começar a brincadeira toda de novo. Cara, você já está no game já, né? Você está lá na fase 23, está falando assim, não, reseta tudo. Não, calma, né? Então, vamos começar aqui, olha, vocês vão, né, enquanto você está fazendo, você está lá na fase 23, deixa eu te mostrar aqui dentro dessa fase, o que já dá para você fazer aqui, né? Deixa eu te mostrar aqui essa porta mágica escondida, que tem um easter egg aqui dentro aqui da fase 23, né? Onde você consegue extrair mais valor, né? Dos seus serviços, fazendo isso aqui, né? Participando de workshops, conhecendo contadores do Brasil inteiro, tendo esse contato próximo e fazendo entrega do fiscal para um cliente. Vamos fazer aqui junto, aqui, ó, vamos fazer, pronto, legal. Né? Só que aí o discurso não termina aí, né? Qual que é o próximo discurso? Olha, fazer para um cliente só não adianta, porque isso não é consistente, né? Isso não vai virar o seu jogo, não vai mudar o seu jogo. Você tem que fazer isso para todos os seus clientes. Mas uma vez que você aprende a fazer com um, você aprende a fazer com o resto, e a gente vai te ajudar você. Então, vamos fazer o próximo passo, que é subir toda a sua carteira, né? Tá certo até aqui? Tá fazendo sentido, gente? Se vocês tiverem dúvida nessas explicações, ou não concordarem com alguma coisa que eu estiver falando, porque, enfim, o que eu tô falando aqui são coisas novas, tá? Embora pareça que isso sempre foi assim, não, isso aqui é uma mudança de paradigma em toda forma de prestação de serviço que o Nuconte hoje entrega para os clientes. Então, é importante demais vocês entenderem isso aqui. Né? Então, comentários, dúvidas, reclamações ou intrigas, por favor, abra o microfone e se manifeste. Vamos passar para a próxima etapa aqui, então, já que ninguém está falando nada. Ou vocês estão concordando com tudo, ou vocês estão discordando de tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Né? O que me preocupa. Eu queria só saber qual dos três vocês estão inseridos, né? Se vocês estão entendendo e concordando, se vocês estão entendendo e discordando, ou se vocês não estão entendendo nada. Tem as três opções aí. Coloca aí, 1, 2 ou 3. Estou concordando. Ai, que bom, então. Vamos lá. Continuando. Oferecemos, então, todo um discurso, né? Então, assim, vamos colocar isso no discurso de vendas, no discurso que o marketing usa, né? Então, aqui a gente, lembrando que a gente está conscientizando o cara, falando assim, olha, todas as possibilidades, o que você vai fazer, né? Para poder mudar aqui essa realidade sua. Então, a gente fez a piramidezinha aqui, né, do que ele pode fazer, começando do começo, né, bem simplesinho, e onde que a gente vai achar
esses conteúdos, né, que a gente entrega por meio da educação, né? Então, a gente tem aqui um e-book incrivelmente bom, que é o dos 6 pilares da contabilidade consultiva. Ali ele vai ter, né, de fato, essa noção, né, de tudo que está dentro desse universo, que faz parte do método, da metodologia da contabilidade consultiva e tudo mais. Outros materiais ricos, né, que a gente entrega nessa fase é a calculadora da eficiência contábil, que é um material do marketing, mas também é um material de diagnóstico do time do CX, né, para entender onde que ele está ali nessa etapa, e como que ele pode, né, de fato, seguir aumentando ali a sua maturidade, a sua eficiência. Dentro da Universidade no Conte, a gente tem 2 grandes grupos de entrega, que é o Workshop da Gestão Contábil 4.0, que dá toda essa contextualização, de falando assim, olha, você está aqui, se você assumir isso e entender que você precisa fazer alguma coisa, você vai chegar aqui. Se você chega aqui, você muda, né, essa perspectiva de que a profissão do contador é desvalorizada, né? O workshop da gestão contábil 4.0 fala exatamente isso. Olha, eu sei da sua dor, mas se você entregar isso, você muda esse cenário. A fase 0 da metodologia da contabilidade consultiva, que é a fase que explica para ele, olha, contador, você precisa assumir o seu papel, né, de ser o médico das empresas, né? E aí, quando você faz isso, você muda essa percepção aqui também. Então, são 2 conteúdos bem voltados para essa parte mais reflexiva, né? Onde ele entende que ele precisa fazer algo e esse algo está ali na essência da profissão, no resgate da profissão. Nossa, mas isso é tão difícil, né? Não, não é não, aqui é facinho. E aí, gente, deixa eu fazer um adendo bem grande aqui. Esses negócios aqui, eles não estão tão aderentes a essa proposta que eu acabei de fazer aqui com vocês, não. Porque aqui na fase 0, o que eu falo para ele? Não, vai ser difícil, viu, filho? É difícil. Você vai subir o Everest, você tá fudido. Eu falo isso, né? Então, preciso de atualização, tá? O que eu tô falando com vocês hoje é algo que muda toda a direção da empresa, tá? Inclusive os nossos materiais. Quando eu fui atualizando isso daqui, né, eu fui percebendo assim, gente, na verdade, atualizar aqui não é nem colocar de acordo com a universidade no Conte, é de fato atualizar todos esses materiais aqui que hoje são disponíveis para esses clientes, porque isso aqui não está de acordo com o discurso que a gente está oferecendo hoje. Isso daqui não está de acordo com o discurso que a gente está oferecendo hoje. Oferecendo hoje, agora, right now, nesse exato momento. E-book dos 6 pilares, eu falo, olha, você vai chegar num ponto que você vai ter que fazer jejum de 5 dias, né? Então, já está afugentando o cara também, tá? E a calculadora de eficiência contábil, ele vai preenchendo, tipo assim, ela é boa, porque ela vai lá nos 5 pontos do escritório, né? Pessoas, clientes, o próprio contador e tudo, só que é aquela coisa, né? Tipo, é como se você... É como que o primeiro discurso que você faz para a pessoa que está emagrecendo é que ela precisa, assim, fazer toda uma autoconscientização do tanto que ela é sedentária, do tanto que ela está gorda, do tanto que ela precisa, né, que ela tinha que ter vergonha de subir na balança. E a gente meio que fala isso com o contador. A gente fala, olha, você devia ter vergonha de não assumir, né, de se assumir como médico das empresas, né, assim, você devia ter vergonha de estar gordo. Isso é ruim demais falar, né, com a pessoa. Existem formas mais suaves, né, de você incitar na pessoa o desejo da mudança. Né?
Então, a calculadora de eficiência contábil escancara a cara do contador o tanto que ele está todo errado, véio, do início ao fim. E é claro que a gente pesa, né, nessa calculadora para que ele veja que ele precisa melhorar muito, né. Existem dois vieses, né? O viés da urgência, porque se a gente também deixa uma coisa muito suave, ele fala, então não preciso fazer isso agora, depois eu faço. Então, tudo isso que eu tô falando, né, gente, sempre tem o lado A e o lado B da situação. Se eu suavizo o discurso também pra caramba e falar, ai, não, então eu posso deixar isso para depois. Agora, se eu peso demais esse discurso, eu falo, não é tão difícil que eu não quero. Então, eu vou partir para outro. As coisas têm que buscar sempre o equilíbrio, né? Já aqui a gente tem alguma coisa já mais atualizada aqui nesse discurso. O Nuconte Convida, que faz parte dos workshops do CX e que está dentro desse ambiente da educação, é algo que o contador, que está ali ainda buscando esse caminho, né? Ele vê um outro contador falando, ele fala, entendi. Né? Então, assim, se esse cara conseguiu, eu consigo também. Né? Então, quando você vê o antes e o depois do emagrecimento, é aí que você se anima, porque precisa mostrar, né? O jejum intermitente, o low carb, você vai se basear, se você vai querer escolher aquilo ou não, pelo antes e o depois. Então, quando você vê notícias de que fulano emagreceu 20 quilos em 6 meses, você fica, nossa, olha, e ela conseguiu, né? Danada. Então, se ela consegue, eu consigo também. Então, essas referências, né, essas representatividades, elas são importantes nessa etapa, porque ele vai pensar, se fulano conseguiu, eu também consigo. É o antes e o depois. O Nuconte Convida traz isso muito claro, né? Cases do Nuconte trazem isso muito claro, do antes e do depois. Antes e depois, aqui é muito importante nessa etapa, viu, marketing? É o que o Marcos da Azteca fala. Ele fala muito da carteira, o ticket médio dele era de 300, ele passou para um de 3 mil, 2 mil, né? Isso aí, é o antes e o depois, né? Então, antes eu pesava 100 quilos, depois eu passei a pesar 68 quilos, né? Que é o auge que eu consegui aí no emagrecimento. Então, isso é um puta de um case, né? Para o jejum intermitente, para o low carb. Qual método que a gente tem mais forte nessa etapa? É o primeiro pilar da contabilidade consultiva, que é o protagonismo do contador. Qual comunidade é mais forte nessa etapa? É a comunidade do CSC, né? Vocês vão ver que nos próximos, aqui é que eu não atualizei, tá? Nos próximos aqui, a gente tem muito forte ainda nessas primeiras 2 etapas do CSC, mas depois é como se o CSC ele fosse, né? Então aqui, ó, vamos tentar colocar aqui em termos de, né, de uma perspectiva de tamanho, né? Então, o CSC aqui é muito forte, o Nuconte talvez nem tanto, o CSC ainda é muito forte no discurso de vendas, proposta irrecusável, não sei o que e tal, é bem forte, mas quando chega nessa etapa aqui, a gente tem uma inversão. Então, a gente começa a ter o CSC perdendo espaço para o Nuconte, como dizer, o Nuconte começando a ter mais relevância aqui, né? Então, aqui tem a comunidade Nuconte, quando a gente tem o Nuconte Convida, só que aqui está bem menorzinho, né? Aqui a gente tem já se equiparando, e aqui a gente vai perdendo força no CSC e aumentando essa comunidade do Nuconte, que é dada através do CX, tá? Isso daqui nada mais é do que a comunidade que se dá através dos workshops, dos trabalhos que o CX faz, né? De fazer reuniões em grupo, de fazer que essa comunidade se conheça e vá mantendo ali uma relação. Quando a gente vai para o contador vendedor, para o contador, quando a gente vai para contador consultor, no Conte aqui tá gigante, né? Então, a gente tem essa comunidade fazendo muito mais diferença do que o CSC, que tá aqui, pequenininho.
né? A relevância dele já fica bem menor. Ok? Aqui tem CSC também, só que aqui ele já está bem menor. Né? Entendido? Né? Então, o CSC, ele é muito bom nesses dois começos, e depois ele vai perdendo força, porque a comunidade interna do NuConte já vai fazer muito mais diferença para ele do que o próprio CSC. Bom, passando então para o próximo item, que é o contador vendedor. Eu gastei mais tempo aqui porque é uma mudança muito brusca, tá? De pensamento. Então, os outros vocês vão ver que eu vou passar mais rápido. Né? Aqui que é o grande ponto. Né? Nesse primeira etapa aqui, eu preciso que vocês entendam muito bem a mudança que a gente está fazendo aqui. A gente está parando de falar com o contador que ele vai subir o Everest, de que ele vai ter que percorrer um caminho onde ele vai ter que fazer um jejum de 24 horas, de 48, 72 horas. A gente está falando assim, olha, você vai conseguir chegar lá, vamos começar fazendo aqui entregas para um cliente, só para você ver, é só um teste, é só uma degustação para você ver, mas você vai ver como é que esse cliente seu vai gostar, e aí isso vai te dar ânimo. É que eu tô falando com ele assim, é como se eu estivesse falando para a pessoa que está emagrecendo. Cara, faz uma semana, você vai ver. Você vai ver que em uma semana você já vai perder 7 quilos, né? Dependendo do peso, vai mesmo. Eu, com um mês de jejum intermitente low carb, perdi 13 quilos no primeiro mês. Cara, eu fiquei feliz demais. E nessa época eu nem fazia jejum de 24 horas, 48 horas, nada disso. Com um mês eu perdi 13 quilos. Eu fiquei, puta, cara, esse trem é bom demais. Né? E fiquei felizona. Né? Depois não me contaram que manter essa porcaria dá uma trabalheira danada, que esse que é o pior do jejum e da low carb, é manter, porque ficar 4 meses sem comer carboidrato é uma coisa, ficar a vida sem comer carboidrato, aí, meu filho, que o bicho pega. Tanto é que depois que eu emagreci, eu engordei de novo, né? Não tudo, né? Mas cheguei ali, né, com alguns. Nessa pandemia, 10 quilos vieram de volta para mim, porque, cara, ficar a vida sem comer carboidrato é complicado. Mas isso, ninguém me contou, não, sabe? Depois disso que eu descobri. E se tivesse contado, talvez eu falaria, então não quero, não. Então eu vou fazer uma bariátrica, que é mais rápido. mais fácil. Bom, vamos lá, contador vendedor. A gente tem aqui uma dor muito grande, né, que é consequência, na verdade, né, dessa profissão desvalorizada, um leilão de preços, né, o concorrente cobra metade do preço, tal, e uma falta de uma proposta de valor clara. Aqui ele já entendeu, tipo assim, olha, então eu preciso fazer alguma coisa diferente, né, eu preciso entregar algo que o meu concorrente não está entregando. Eu preciso fazer com que esse serviço meu descole, né, dos serviços chinfrim que os meus concorrentes estão entregando. Então, ele entende que ele precisa fazer uma entrega mais, claro, uma proposta, ele precisa fazer uma proposta de valor, ele precisa ter, né, uma proposta de valor mais clara, para poder fazer uma entrega de alto valor agregado, consequentemente, ter o seu cliente valorizando mais o serviço e conseguindo fechar um contrato com valor de honorário mais caro, né? E essa questão, ela se traduz na dor da dificuldade de vender bem. Ele até vende, mas é aquele esquema, né? Quem está cobrando mais barato? Ah, não, o fulaninho lá está cobrando 100, você cobra a oferta dele? Aí, para não perder o cliente, ele acaba se prostituindo no mercado, né? Aceitando esse cliente por um honorário que não cobra os custos dele, mas ele acaba aceitando porque, ele precisa aumentar ali a carteira, né? Começar ali a de fato sair dessa primeira comunidade que ele criou ali de cliente, porque esses primeiros clientes dele é familiar, né? É um amigo, é um conhecido, é parente, é tio, é primo. Então, assim, tá ali dentro do espectro
né, do networking dele. E para ele fugir, aí ele já pegou todos esses clientes, né, uns 3, 4, né, dessa galera que conhece ele há mais tempo. E para ele fugir desse espectro, ele tem que começar a fechar cliente fora. E para fechar cliente fora, ninguém conhece esse cara, ninguém conhece esse contador. Ele vai ficar ali naquela dificuldade de conseguir fechar um preço bom, né? Para a família, ele já fechou com preço camarada, muitas vezes ele até fez de graça, porque ele precisa de treino, né? Ele precisa, no começo ali, às vezes, se sujeitar a fazer alguma coisa de graça para aprender, né? E a família é aquela coisa, né? Faz um preço camarada, né? Metade da metade da metade do preço. Então, ele está ali cobrando baratinho toda a vida para os primeiros clientes dele, e para os próximos ele tem dificuldade de vender mais caro também, porque ele ainda não tem uma proposta de valor claro. Qual que é, então, a solução que nós temos para ele? O reposicionamento estratégico, no sentido de que, cara, vamos ajudar você a se comportar, né, como um contador que vai oferecer um diferencial competitivo, né, para essas empresas conseguirem enxergar o valor no seu serviço e estarem dispostas a pagar mais caro nos seus honorários, né? Em termos de materiais ricos, a gente tem a proposta irrecusável 1 e 2. Na universidade, no Conte, temos o contador vendedor, que vai trazer, né, um conceito muito bacana para esse cliente aprender a fechar honorários acima de R$1.000 por mês, né? Então, o nosso contador vendedor, ele é muito específico para você fechar contratos acima de R$1.000. E dentro do CX, a gente tem todos os treinamentos sobre vendas, que vai ajudar ele a entender como fazer uma proposta irrecusável, como fazer um funil de vendas, como, né? Então, dentro dos workshops, a gente vai ter todos esses treinamentos relacionados a vendas, marketing também, que é algo que a gente entrega para esses clientes dentro dos nossos workshops, para ele entender como que ele vai conseguir obter principalmente esse elemento aqui, né? Como eu vou conseguir colocar um preço maior, né? E fechar honorários mais competitivos para mim, né? Oferecendo, então, algo diferente, né? Então, é um diferencial competitivo. Onde que está isso? Dentro do nosso método, está no segundo pilar da contabilidade consultiva, que é o reposicionamento estratégico. Dentro do reposicionamento estratégico do contador, a gente tem aqui, só para vocês lembrarem, nós temos 3 elementos, que é o vendedor, o gestor e o consultor. A gente fala, olha, você tem que colocar esses 3 chapéus, né? Só que a gente tende a, né, naturalmente, né, já que essa dor aqui de vendas é muito mais latente nesse comecinho, a focar nesse ponto aqui, que é o vendedor. Então, assim, olha, você tem que, não era isso, você tem que se reposicionar como contador hoje. Hoje você é o mal necessário, né? E você tem que se comportar como médico das empresas. Mas você precisa vender isso muito bem, né? Então, a gente vai dar ênfase para esse aspecto aqui. E na plataforma, onde que a gente tem isso? A gente tem isso dentro de NuConte Prospect, dentro de NuContent, e temos isso também dentro de Fiscal e DP Estratégia. Então, o NuConte Prospect é para ele, junto com a proposta irrecusável, já oferecer para esse prospect uma degustação, né, um cheiro do que esse prospect está por receber, né, está por vir. O NuContent, ele pode e deve ser usado para vendas, tá? Porque isso é bom para colocar os clientes dele, uma vez que ele cadastra os clientes, ele vai ficar recebendo, esses clientes vão ficar tendo contato mais direto com o contador
nessa proposta mais consultiva, mais voltada para gestão. Então, ele já está gerando valor ali para os clientes que já existem na carteira, ou seja, ele já deixou de entregar a gente com o content, ele já deixa imediatamente de ser apenas o mal necessário, de entregar só guia e folha, porque ele já vai estar entregando toda quarta-feira, 9 horas da manhã, um e-mail de conteúdo, velho, de gerencial, sabe? Isso já é um puta diferencial que nenhum outro contador, né, tá fazendo. Então, isso para ele já é um diferencial, e o mais legal, não precisa de esforço nenhum. É só colocar o e-mail do cliente lá e acabou. Então, é um processo muito simples, né, de entrega de valor para o cliente. Hoje ele não precisa de ter nenhum esforço e ele já está se posicionando como algo além, algo a mais, além do mal necessário, que até então era o que ele fazia, de só entregar guia e folha todo o tempo. E o fiscal IDP estratégico, ele entra aqui nessa mesma esfera, mas com um pouquinho a mais de esforço, tá? Um tiquinho a mais, não é nem tanto, sabe? Porque aqui, ao invés de ele estar cadastrando só o e-mail, ele já vai ter que colocar alguns dados desse cliente, que é ali o faturamento, impostos, né? O DP aqui já entra também, porque pode colocar o número de funcionários e já entregar um turnover ali bacana para o cliente e tal. Então, essas duas entregas são de mínimo esforço e grande resultado. Isso já é muito bom para ele, né? Dentro da comunidade, a gente tem ainda o CSC muito forte nesse discurso aqui, ó, de reposicionamento estratégico, né? E a comunidade do Nuconte já fazendo muito mais diferença para ele, porque ele está aqui dentro dos workshops de CX, ele já está, né, mais inserido dentro dessas entregas de método que a gente está fazendo para ele. Então, a comunidade interna nossa já tem esse destaque bem mais credenciado, né? Bem mais evolutivo do que o método, do que o passo anterior. Ok? Bom, então ele finalmente conseguiu fazer uma proposta de valor, uma proposta, né, de honorários contábeis mais competitiva, colocando ali em prática, né, a proposta irrecusável, colocando ali essas entregas diferenciadas que ele vai propor para o cliente dele, e com isso, cara, ele vai conseguir fechar bons clientes, ele vai, não tem jeito, esse caminho, gente, ele é, como se diz, natural, é uma consequência. Assim, se ele muda essa chavinha para proposta irrecusável e começa a achar uma veia ali de apresentar essa proposta para clientes, para futuros clientes, né? Ele vai fechar, não tem jeito. Ele vai fechar esses honorários, né? Ele só precisa achar ali, acertar a veia, né? Onde que esse cliente está e tal. Por isso que se faz muito necessário esses treinamentos que ensina para o cliente, né? O contador, o vendedor também ensina para o contador, né? Onde que ele vai achar essas empresas, né? Qual o caminho que ele pode percorrer para poder encontrar essa veia de ficar ali apresentando e fechando proposta de forma bem mais consultiva, bem mais consistente também. Bom, então tá ali fechando cliente, botando para dentro, fechando cliente, botando para dentro, né? Então começou a contratar funcionário, né? Toda aquela história que eu já contei para vocês, e agora ele começa a transição, né? De sair de uma dor específica para vendas não é mais um problema, já é algo que ele já naturalmente está conseguindo fazer de um jeito bacana, não que ele vai, depois disso, parar de vender, não é isso, mas que para de ser a dor principal e a dor passa a ser uma dor interna, uma dor processual, que ele tá que põe cliente para dentro, e nessa etapa, ele não está preocupado se ele vai fazer nicho, né? Porque ele tem que botar cliente para dentro. Então, ele está ali com 40 clientes, 30 clientes, cada cliente é um de cada área, um de cada segmento, é tudo junto e misturado. Então, ele se depara com puta de um perrengue dentro do escritório, porque cada empresa é uma entrega, né? E que eu falo, entrega não é nem entrega consultiva aqui não, tá? A gente nem entrou nessa esfera das entregas consultivas, dessa verticalização, né? A gente está falando das entregas de guia e folha mesmo, que já é diferente para cada tipo de empresa.
Então, ele está ali, né, com os funcionários que ele contratou e fica ali nesse apago, nessa questão de apagar incêndio, né? Porque tá botando o cliente para dentro, mas cada cliente é um processo, cada processo é um problema que aparece e o problema ele está ali para resolver, né? Então ele é o resolvedor de problemas, né? O resolutivo de problemas, tá? Só que e aí, sim, ele né, nessa transição, né, ele ainda está conhecendo ainda uma forma de sair dessa grande dor aqui, que é o foco somente na burocracia, né? Então, como ele está ali com problemas de processos, né, por conta disso daqui, ele tem a contabilidade atrasada, que é o ponto que eu falei para vocês, que é o prato que cai, né? Então, de todos os processos, qual que é o mais desorganizado? Pode ter certeza absoluta que é a contabilidade. Vocês não precisam perguntar, tá? Vocês vão sempre partir dessa premissa. Qual que é o mais bagunçado? É o contábil. Porque o DP, o fiscal, tá ruim, mas pelo menos está entregando. Está entregando, mas também não necessariamente quer dizer que está entregando bonitinho, porque isso tá uma bagunça, tá a zona. Então, ele chegou nesse caos, né? Botou um tanto de cliente para dentro, teve que, para fazer essas vendas, né? Ele não necessariamente, esse contador, ficou dentro do escritório o tempo todo, não necessariamente, ele não ficou. Então, quer dizer, foi jogando o cliente para dentro, foi contratando funcionários, os primeiros lá, o primeiro foi bem treinado, mas os outros não, filho. Os outros, tipo, botou para dentro, faz aí, copia igual ali, ó. A Bianca lá vai te ensinar, só que a Bianca, velho, ela nem vai ensinar direito, então o negócio vai ficar a zona. Ficou a zona, essa é a grande dor que ele está tendo. Qual que é a solução? Tem que organizar isso aí, não tem jeito, né? Então, a gente precisa de ferramentas que vão ajudar esse cliente a organizar internamente o escritório. Nesse caso, a plataforma que mais vai fazer sentido para ele é isto daqui. Gestão da carteira. A gestão da carteira, isso aqui é auditoria, tá? Eu vou tirar esse nome daqui, vou colocar auditoria. Vai ficar mais claro para vocês entenderem. Auditoria contábil, DP, fiscal e financeiro. E, na verdade, esse contábil, que eu até tirei aqui, auditoria, DP, fiscal e financeiro, vai entrar no ar, tá? Isso aqui não está no ar ainda, mas vai entrar ainda nesse quarter, né? Quando eu falo nesse quarter, não é nem no final de setembro, não. Isso está previsto mais para o finalzinho de agosto mesmo. Então, a auditoria de DP financeiro fiscal tá para entrar no ar, e aqui a gente tem o fiscal DP estratégico, com um pouquinho... Aqui faz muito sentido, né? Porque a gente está falando assim, não, entrega para entrega aí, né? Aqui a gente está mais focado em dar mais ênfase para isso aqui, né? E aqui nem tanto. Então, aqui, os dois aqui têm o mesmo elemento aqui de importância, mas isso daqui é mais importante. Aqui, o que é mais importante? Todos têm o mesmo grau de importância, os três aqui, tá? Aqui esse é mais importante, porque ela já perdeu a noção, ela ou ele, né? Já perdeu a noção de quem são os clientes dela. Tem 30, tem 40, mas é de quê? De quê mesmo? Não, aquela empresa ali, é o que ela faz mesmo? Não, esqueci. Né? Então, ela sabe de cabeça quem são os principais clientes, né? Mas, cara, na verdade, tá uma zona. Como eu disse para vocês, tá uma zona, ela não sabe, né? Assim, ela não sabe dizer, se perguntar para essa pessoa que nesse momento, né, onde ela tá ali, jogou um tanto de cliente para dentro, tem uns 3 funcionários, se você perguntar quantos clientes você tem que são lucro presumido, ela vai falar, não sei.
Quantos são do Simples? Ah, não sei. Quantos são serviços e quantos são comércio? Ah, não sei, acho que é meio a meio. Então, assim, já não sabe? Já perdeu a noção. Então, por isso que a gestão da carteira aqui é importante, para ela conseguir visualizar o que ela já perdeu a noção. Aqui ela vai conseguir ver, não, peraí, deixa eu ver aqui. Como é que está a minha carteira? Como é que essas coisas estão se posicionando, né? E aí, na parte de materiais, a gente não tem isso muito bem desenvolvido também, não. Porque aqui a gente está focando muito no contábil em dia, né? Mas, na verdade, não é nem a contabilidade em dia que está fazendo. Aqui, contabilidade atrasada é uma dor. Isso daqui é muito maior. Ela sabe que se você perguntar, o contábil está atrasado? Tá. Ela vai falar que tá. Mas tá doendo? Não. Mais ou menos, né? Aqui, isso aqui está muito maior. Então, por isso que a solução aqui é organizar processos, né? Então, aqui a gente não tem ainda uma riqueza de materiais para tratar isso daqui. O kit contábil em dia ajuda a resolver essa dor. Mas esse daqui, não. Assim, ajuda a organizar o processo do contábil. Mas, na verdade, ela quer organizar o processo geral do escritório, né? O foco, a ênfase, não é só no contábil, não é no escritório inteiro, né? Então, a gente não tem, assim, tanto material rico que dá ênfase para todos os departamentos do escritório. Já o contador gestor, não. O contador gestor, ele é muito bom em dizer para o, né, assim, em dar esse panorama, né, de que para organizar internamente o escritório, ele precisa, né, assim, estabelecer uma estratégia, fazer, de fato, ter clareza, né, de quais vão ser os objetivos aí das áreas, né, estabelecer as metas para as áreas e assim por diante. Né. No entanto, a gente, né, assim, tem um gap também na universidade, no Conte, onde nada disso daqui, olha, não se fala de produto. Então, isso aqui não fala do produto, isso aqui não fala do produto, isso aqui não fala do produto, isso aqui não fala do produto. Por isso que o Nuconte ficou, né, muito com esse estigma de que ele atua só aqui, né, só na parte do contador consultor, que aí a metodologia da contabilidade consultiva vai terminar lá no produto, né, mas no começo não, no começo a gente não tem nada, produto e nem um curso que vai tratar da plataforma do produto logo no começo, então a gente tem esses gaps aqui também. E aí, gente, eu estou falando desses gaps com vocês, não é para vocês ficarem também, assim, inseguros, tipo, nossa, então a gente não tem... Não, a gente está reconhecendo que existe alguns buracos, né, nessa nossa construção de conteúdo e de curso, mas iremos corrigir. Mas é necessário vocês entenderem que ao passo em que existe buracos nessas coisas aqui, né, aqui, ó, e talvez um pouquinho aqui também, né, porque o método, muitas vezes ele pode, né, a gente já falhou com esse método no que tange a não focar tanto no produto, mas isso daqui é o grande astro, né, então, que eu mostro para vocês que a gente tem produto para isso, né? Então, se a gente tem gaps aqui, tudo bem, iremos corrigir, mas então, saibam que temos coisas muito boas disponíveis que preenchem, de fato, os gaps que existem nessas outras frentes, né? Então, a gente não tem um material tão rico que fala de processo, cara, mas tem um puta de um produto, que é a gestão da carteira. É um puta de um produto. Então, mais do que um material rico, a gente tem um puta de um produto. Então, lembrem-se disso, né? Iremos corrigir por muito tempo, tá, gente? O Nuconte, ele precisou desenvolver muito forte
esses pilares aqui da educação, porque isso daqui não tinha, era menorzinho, né? Não é que não tinha, ele era falho em várias dessas etapas. Agora não, agora, pô, a gente cresceu isso aqui, cara, e é bom demais, né? Crescemos pra caralho isso aqui, agora aqui tem que seguir, tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. E isso é bom, a gente tirou o foco daqui para poder fazer o foco aqui. Então, de fato, a gente vai encontrar buracos nessa construção de materiais, né? O curso hoje, né, que é o contador gestor, né, que está aqui, ele vai estar desatualizado porque, pô, o produto mudou para caramba. Antes a gente não tinha produto para poder falar do gestor. Hoje, se a gente fazer uma releitura, um remake desse contador gestor, nós vamos ficar 90% desse curso aqui. Só nessa fase aqui, só nessa etapa. Mas o conceito está lá, tá? Eu não vou abrir o curso, eu não abro a plataforma do Nuconte e mostro, porque não tem naquela época. Mas o conceito está lá, de segmentar a carteira de clientes, de entender qual entrega que você vai fazer para quem, né? Você entender quais são os grandes objetivos que você vai cumprir no seu escritório, e isso precisa de clareza, né? Então, aqui a gente tem conteúdos bons, que não vão dar tanta ênfase ao produto, mas dá o conceito, dá o porquê, explica ali o panorama, né? Do que ele precisa fazer para conseguir organizar internamente o escritório, ok? A auditoria de DP fiscal e financeiro tem a função de corrigir os erros, né? Porque dentro desses processos internos desorganizados, a gente tem aqui algumas coisas. A gente tem aqui erros de equipe, e a gente tem aqui falta de clareza de quem são os clientes. E a gente também tem aqui, além dos erros, né, da equipe, clientes que não enviam documentação, são desorganizados, né? Não seguem o processo do escritório. Então, essas são as grandes dores, né? Minha equipe erra pra caralho, eu não sei direito quem são meus clientes, e esses clientes, eles são todos organizados. Aí fala, eles são todos organizados. Tem, né? Porque, na verdade, são desorganizados, porque, né, assim, não está alinhado ali, né, aos interesses, né? O escritório tem um interesse e o cliente tem outro. Então, o negócio, cada um olha para um lado e aí as coisas não combinam, não tem fit. Ok? Então, essa auditoria, o que ela vai vir para trazer? Ela vem para trazer aqui a gestão da carteira, vai ajudar ela a ter a clareza, né? E a auditoria do DP fiscal e financeiro, ela vai ter noção de como que ela vai conseguir identificar e mitigar esses dois pontos aqui, erros de equipe e clientes, vamos colocar assim, clientes que mandam tudo errado. Vamos pôr assim, que fica mais claro. Manda tudo errado. Então, aqui eu vou conseguir ver, né? O erro é da equipe do cliente, quem são, né? Assim, quais erros são e quem que está errando? É a minha equipe ou é o cliente que está enviando os trem tudo fodido, né? Aqui nessa auditoria eu consigo ver, tá? Fiscal e DP estratégico mantém como uma entrega de qualidade para esses clientes, né? Para eu continuar instigando, né, essas entregas agora para um número maior da carteira. E a universidade e a comunidade Nuconte ganha muito mais força nesse discurso aqui. Dentro do contador consultor, a gente continua com problemas de processos, né? Agora a gente está
a gente tem ali de um lado, de uma ponta, os processos e da outra ponta, as pessoas, né? Então, qual que é a dor que a gente tem aqui? Uma equipe que é desengajada, uma cultura interna que é ruim, né? As pessoas ali, elas estão reclamando, elas estão desmotivadas, né? E se reclama muito também dessa mão de obra desqualificada. Qual que é a solução? Né? É corrigir tudo isso, né? Engajar a equipe, criar uma cultura interna boa e qualificar essa mão de obra. Como que a gente faz isso? Alinhando o propósito com a equipe. Alinhando o propósito do quê? Da contabilidade consultiva, né? Então, alinhamento ou realinhamento, né? Porque aqui já fez de um jeito, agora vai ter que voltar e fazer de novo. Aqui a gente já começa a mostrar para o cliente, né, mas assim, como ele já fez entregas, ele já participou de workshops, ele já está com uma mentalidade para absorver isso aqui melhor, aí não é tão choque. É isso que eu quero dizer para vocês, que se a gente já mostra esse caminho todo no começo, ele fala, cara, eu tenho que realinhar propósito com a equipe, você tá louco. Tá, se você fala isso aqui, é mais difícil mesmo ele entender. Mas aqui, ele já entendeu. Tipo assim, ok, eu já entendi como é que funciona essa dinâmica, já tá claro para mim. Então, fazer jejum de 48 horas, ok, eu dou conta, sabe? Dou conta, vamos lá, vamos aí. Né? É um desafio que você, por já estar dentro do processo, você já está mais disposto a cumprir. Né? Você já soube lá atrás que em algum momento, né, isso, você já percebeu que isso seria possível, tipo, olha, vai chegar, é muito provável que daqui a pouco eu vou fazer um jejum de 48 horas, porque eu acho que eu vou dar conta, então você já vai criando aquela expectativa, mas porque você já está no processo, já tem 3 meses que eu estou fazendo jejum, e vai chegar um momento que eu vou fazer um jejum de 48 horas, então, eu sei que eu vou dar conta. Se eu falo isso lá no começo, eu saio correndo, né? Porque eu jamais imaginei na minha vida que eu ia ficar 48 horas, 72 horas sem comer. Eu já, né, no caso do contador, jamais na minha vida eu imaginei que eu ia dar conta, né, de gerenciar de forma inspiradora a minha equipe, né? Não tá isso nem passa pela cabeça do contador naquele momento, porque aqui está muito mais latente, né? O processo. Ele não está pensando tanto na equipe, ele está pensando no processo que está desorganizado, então aqui está muito mais latente essa dor do que essa daqui. Uma vez que ele está entendendo que o processo precisa ser reorganizado, e ele já participou de alguns treinamentos, né? Já entendeu ali na plataforma como que isso pode ser mais tangível. Aí sim que ele fala, olha, então a minha equipe precisa estar envolvida. Sim, né? Que bom que você percebeu, porque sim, a sua equipe precisa estar envolvida, é verdade, né? Mas vamos lá, vamos fazer junto isso. Aqui a gente tem, né, os materiais e tal. Eu não vou estar, como a gente, né, eu estou gastando bastante tempo, né, para esse treinamento, eu não vou dar tanta ênfase a essas etapas aqui, né, da educação, porque, como eu disse para vocês, existe essa defasagem, mas a plataforma, a gente vai ter isso bem mais evidente, bem mais latente aí, para ser alinhado com vocês. O curso aqui continua sendo, de fato, do contador gestor, né, dentro da Universidade no Conte. Os workshops, né, do CX entra aqui também, né, então aqui a gente tem treinamento sobre processos internos. E aqui a gente também vai ter os treinamentos sobre liderança, OKRs, gestão de pessoas. Que são entregas muito boas que a nossa equipe de CX faz hoje, né? No que tange ao produto, aqui faltou o método, né? Depois a gente vai alinhar aqui, mas o que a gente tem aqui também, né? Ainda a gente tem muito forte a figura do pilar da contabilidade consultiva, que é o reposicionamento estratégico.
E o terceiro pilar, Luiz, ele mudou recentemente essa sequência, então eu já não sei mais de cor como é que ficou a sequência atual. Deixa eu só olhar aqui. É a tecnologia acessível, terceiro pilar. Ainda aí, essa parte aqui da tecnologia, ela começa a se fazer muito mais presente, né? Porque a gente está falando aqui de gestão da carteira, de auditoria, né? Então, de fato, existe uma inteligência tecnológica muito grande aplicada aqui nessas entregas, né? Que vão ser muito importantes para o contador nesse momento. Reposicionamento estratégico ainda vem forte, e a tecnologia que ganha esse espaço. Depois eu organizo aqui melhor, né? Tá meio zoado isso aqui. Aqui também é a mesma coisa. Então, aqui isso se repete. A tecnologia também. O produto, essa gestão de times, isso daqui, gente, é gestão da carteira também. Então, isso vai aparecer quando a gestão da carteira estiver lançada. Eu vou tirar isso daqui. A gestão da carteira, ela entra aqui com o viés de gestão de usuários, onde eu consigo ver dentro da gestão da carteira, tá, gente? Quem entregou o quê? E isso é importante, né? Você consegue realmente ter clareza das metas, dos objetivos de cada time, de quem está entregando o quê, para quem, qual que está sendo o feedback que os clientes estão dando. Então, essa gestão de usuários na gestão da carteira vai estar dentro, né? Produto do CX aqui, eu vou tirar, porque esse conceito aí foi atualizado, né? O CX está aqui dentro, né, dos workshops, e também o CX está aqui dentro, né, da comunidade no Conte, né, dessa experiência no Conte, ok? Materiais, né, que a gente tem voltados para alinhamento de propósito da equipe. A gente tem um template que é muito bom, né, que o time sempre utiliza ele como modelo, nosso time, né, nosso time de CX e tal, nos nossos treinamentos. E a gente também tem esse kit de planejamento estratégico, onde a gente tem um e-book de OKR, cultura, etc., que também é bem legal para o contador entender que o negócio começa top-down, né? Ele começa entendendo ali, remodelando o negócio estratégico dele, para depois ir descendo para as camadas de operação do escritório. E por último, né, quando ele começa a ser mais estratégico internamente no escritório, e começa a ver que ele consegue gerir melhor a equipe, organizar melhor os processos, entender esse panorama de quem são os clientes dele, e quais são as demandas desses clientes, é que a gente vai para a última e não menos importante etapa dessa jornada, dessa transformação em médico das empresas, que é o contador consultor. Aqui, a dor latente dele, né, já sai da esfera do escritório, né, então as dores ali, elas são muito egoístas, né, no sentido de que ele está muito preocupado com ele, com as dores dele, vendas, equipe, processos, é muito interno dentro do escritório. Quando essas 3 dores já estão direcionadas, aí ele começa a perceber e olhar para a carteira dele que os clientes estão com problemas também, né? E esses clientes, por terem, assim, às vezes por um longo período de tempo, ter recebido ali muita coisa errada, né? Porque essa equipe aqui estava fazendo tudo errado, né? Entregando coisa, cliente mandando errado, equipe mandando errado, às vezes ficou nessa linha, né, de produção por muito tempo. Esse cliente, cara, não está gostando da contabilidade, está doido para trocar. Às vezes não troca porque já está há tanto tempo, né? Não, já estou 3, 4 anos, né? Eu já estou há 30 anos com esse contador, dependendo do caso, que, nossa,
trocar dá mais trabalho. Então, mas ele não é um cliente que indica, ele não é um cliente que tem um relacionamento bom, né? Então, consequentemente, essa linha de clientes deles, desse contador, são clientes detratores, né? Que não indicam, que também às vezes fala muito mais mal do que não fala bem, e quando fala mal, né? E aí ele começa a perceber que alguns clientes começam a sair do escritório, porque, não, eu vou para outro. Esse aqui é mais tecnológico, esse outro contador aqui, né? Ele fala mais minha língua, ele está mais alinhado com o que eu quero. E ele começa a perder cliente, né? Então a gente tem essas 3 grandes dores, e a causa, né, o motivador dessas dores aqui é por conta desse mau relacionamento. Ele ficou tanto tempo focado ali nas dores pessoais dele, interno do escritório, processo, pessoas e vendas, que a carteira dele foi meio deixada de lado, né? E aí ele percebe que, cara, esse relacionamento meu com os meus clientes tá uma bosta. Então eu preciso mudar isso aí, né? Então, qual que é a solução dele? Como, né, que a gestão da carteira, no caso, não é o produto, mas sim a solução em si, né? É que ele consiga, de fato, ter noção